TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa a partir de agora o programa Com a Palavra, espaço destinado pela TV Câmara Natal para que os vereadores da Câmara Municipal apresentem as ações e projetos desenvolvidos no mandato. E neste programa a nossa convidada é a vereadora Divaneide Basílio, do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Com a Palavra. Obrigada mais uma vez aqui no Com a Palavra para prestar contas das ações do nosso mandato. Vereadora, falando em direitos humanos, principalmente do ponto de vista das pessoas com deficiência e também dos jovens, nesse problema de inserção no mercado de trabalho. Nesta semana, na Câmara Municipal, foi debatido um projeto de lei de autoria da vereadora Júlia Arruda, que a senhora subscreveu, tratando da comprovação por parte das empresas que têm contratos com a Prefeitura para contratar pessoas com deficiência e jovens aprendizes. É necessário realmente fiscalizar isso? Por quê? Exatamente. Nós estamos falando de uma parcela da sociedade que ainda não está inserida no mercado de trabalho, que vem lutando pela inserção. A juventude como um todo luta por essa inserção e a juventude com deficiência mais ainda. O Estatuto da Juventude já traz um capítulo todo sobre esse direito e é importante que a gente olhe com profundidade. Por isso mesmo eu subscrevi o projeto, fiz a defesa conjuntamente com a vereadora Júlia e com vários outros parlamentares que se somaram a essa luta. A gente não pode esquecer que a inclusão depende de ações afirmativas, que essas pessoas têm direito à autonomia. Nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de seres humanos e nós estamos falando de como o Estado pode se implicar, responsabilizando também empresas, responsabilizando uma rede. É preciso que a gente consiga perceber que a inclusão social, ela se dá em várias dimensões. Na infância é preciso estímulo, é preciso acompanhamento. Na juventude, na fase adulta, é preciso oportunidade para que as pessoas possam viver da melhor forma possível, com dignidade. E é por isso que a gente luta diariamente para que a gente possa falar em dignidade, em inserção no mercado de trabalho, direito à vida. E como a senhora citou também, reforçando, o Rio Grande do Norte é o estado do país em que há maior concentração, incidência de pessoas com deficiência, né? Que não são incapazes, têm limitações, dependendo da situação, mas que podem sim se desenvolver plenamente na sociedade. Né? Exato, e a gente tem que chamar a atenção da sociedade para isso. É também um processo educativo, fazer com que as pessoas percebam que ter uma deficiência não incapacita uma pessoa para a entrada no mercado de trabalho. As limitações devem ser vistas como um elemento de como o Estado vai proporcionar igualdade diante das diferenças. Essa semana eu participei do encontro do Movipa, que é o movimento em torno do espectro autista, para justamente fazer com que a sociedade compreenda o que é o espectro autista, né? O que significa isso. E lá eu pude ouvir vários depoimentos de uma advogada que hoje, que é autista, mas que conseguiu ocupar esse espaço de jovem que trabalha em academia, enfim, da necessidade que é da sociedade entender que cada limitação precisa de uma atenção diferenciada e as políticas precisam se adaptar às necessidades humanas e às diferenças humanas e não o contrário. Se a gente colocar as pessoas e enquadrá-las em leis que não dão conta da vida delas, a gente não vai estar construindo uma sociedade plena, verdadeira. É o contrário que tem que acontecer e é por isso que a gente tem que lutar diariamente. Certo. Vereadora, ainda falando sobre essa pauta agora da juventude, mas do ponto de vista da segurança pública. Também foi aprovado nessa última semana na Câmara Municipal, um projeto de lei que foi da ex-vereadora Natália Bonavides, atual deputada federal, e que foi subscrito, então, pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, tratando do Dia Municipal de Prevenção do Homicídio dos Jovens. É preciso também um olhar atento sobre isso. As estatísticas de criminalidade, de homicídios envolvendo a juventude ainda é muito alto, não é, vereadora? Muito alto. Por essa razão, eu pedi a subscrição no projeto. Esse é um tema
que eu venho debatendo a minha vida inteira, porque venho da militância, dos grupos de jovens, depois entrei na Rede de Jovens do Nordeste, Conselho Nacional de Juventude, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Nacional de Juventude e, naquele momento, construir, junto com outras parceiras e companheiras, o programa Juventude Viva. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente não teve a oportunidade de implementar esse programa a despeito de, no momento que eu tive na gestão, a gente conseguiu aderir. E aí a gente fica pensando que a gente não pode tratar a morte dos jovens como meras estatísticas. A gente tem que entender o que está por trás disso. Há o extermínio de uma população, de uma idade específica, que inclusive essa idade é na juventude, o foco maior é na juventude negra, ela então tem cor, tem idade, tem endereço, nós estamos falando de juventude pobre e é preciso que nós possamos olhar atentas para isso, porque se a gente pensar o desenvolvimento de um país, se a gente pensar que toda essa geração de jovens está morrendo, está sendo assassinada, a gente tem que entender que não está morrendo de morte natural, a gente está falando de um extermínio, de um Estado que não pode se omitir diante disso. E é por isso mesmo que a gente tem que ter momentos como esse na legislação para propor alternativas, seja para o enfrentamento, mas seja também para chamar a atenção da sociedade sobre construção de cultura de paz. Eu tive a oportunidade de participar do Café Filosófico no CAD, que é uma escola privada que tem feito essa experiência de café filosófico, discutindo cultura de paz, discutindo o enfrentamento às intolerâncias, e eu acho que é um exemplo para que todas as escolas possam fazer igual, porque a gente tem que fazer um bom combinado na sociedade, nas casas, nas famílias, na imprensa. Acho que esse programa aqui, com a palavra, nos dá a chance de conversar com as pessoas que estão nos assistindo em casa para saber que construir uma sociedade diferente passa por leis, mas passa por transformar essas leis em informação para as pessoas, né? E informação também. Então, saber que morre jovens e enfrentar a morte dos jovens é um passo importante para a gente poder construir uma civilização real, né? E do ponto de vista da ideia desse projeto, né, do foco dele, que trata da prevenção, isso passa diretamente, está, na verdade, diretamente relacionado também com o processo educacional, né, de prevenção através da educação, de implantação de escolas em tempo integral, que vai, já que a gente fala de prevenção, a prevenção vem, você fala da cultura de paz, mas vem também da educação, do processo de construção do cidadão, é isso? Vem da base, né? É importante a gente saber que essas crianças que muitas vezes ficaram fora da escola na primeira infância, essas crianças foram morrendo aos poucos. Quando ela chega na fase adolescente ou jovem, elas já perderam a esperança. E a gente é responsável por esperançar junto com essas famílias, né? Não dá para a gente fechar os olhos e pensar que o direito ele vai ser só para quem pode pagar. É o contrário disso. A gente tem que construir uma sociedade de inclusão. Eu acho que essa palavra nunca é demais a gente lembrar diariamente, cotidianamente, e o que significa incluir política pública efetiva para todos os segmentos. Um segmento não concorre com o outro. E dentro desse aspecto, para a senhora também, que viu nesta semana ser mantido o veto da Prefeitura a um projeto que trata da implantação da educação infantil para todos, aqui no município de Natal, que fala disso, desse acesso à educação desde a primeira infância. É um retrocesso, é uma falta de sensibilidade ainda na política pública, vereadora? Ainda, uma insensibilidade grande. Nós debatemos bastante, a vereadora Ana Paula que fez a defesa, porque foi a subscritora central do projeto. A gente dialogou bastante sobre isso, sobre o significado para as mães, para as famílias. Nós estamos no Agosto Lilás, então é um mês de luta, de enfrentamento à violência contra as mulheres. E às vezes a gente acha que violência é só aquela física, mas quando uma mulher não tem condição de ter um aparato do Estado para ela poder ter sua autonomia econômica, por exemplo, se tem uma creche, se tem uma escola onde ela possa deixar seus filhos, já tem um primeiro caminho, uma primeira estrutura para que ela possa garantir sua autonomia econômica. Eu mesma
tive que trazer meus filhos para a Câmara essa semana, contei com a solidariedade e a sororidade das companheiras de trabalho, mas nem todas as mulheres podem levar seus filhos para o trabalho quando não tem com quem deixar ou quando a creche não está funcionando, e a gente sabe que isso dificulta a vida profissional das mulheres. Então, a creche, a escola de tempo integral, ela fortalece e é um estímulo para a vida e para a base dessas crianças para serem jovens com muito mais estrutura de seguir sua vida, mas é também uma política pública voltada para as mulheres. Então, a gente tem que entender o significado de uma política tão grandiosa quanto essa. E falando em Agosto Lilás, como a senhora citou, nessa última semana tivemos aqui algumas atividades em torno do encerramento, né, desse mês de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, desde uma solenidade e também encontros, debates que ocorreram na Câmara neste mês também. Importante a ênfase desse diálogo, de tentar essa articulação com a rede. Muito importante. Nós fizemos uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, nós fizemos uma reunião de enfrentamento à violência contra a mulher na Comissão de Direitos Humanos. Nós, com base nesses materiais que nós coletamos nessas duas audiências, produzimos um documento para entregar ao prefeito. Fizemos a entrega formal ao prefeito, falando das leis que deveriam sair do papel, dos vetos que estavam vindo para a Câmara em momento tão simbólico quanto esse, de dialogar sobre como atualizar o plano municipal de política para as mulheres, mas, sobretudo, pensando a autonomia das mulheres, a Patrulha Maria da Penha, como foi já citado em tantos momentos de debate nosso. Eu apresentei um projeto da agricultura urbana e dialoguei com o prefeito sobre a necessidade de, quando esse projeto for aprovado na casa, ser regulamentado, porque vai garantir a autonomia das mulheres que podem plantar nos seus quintais produtivos, mas que podem também comercializar para as escolas, e assim a gente garantir uma rede de fortalecimento da economia solidária, da agricultura familiar e da saúde também, porque é um projeto que mexe com tudo isso. E encerramos com uma solenidade, uma sessão solene que homenageou várias mulheres de luta no enfrentamento às violências. Eu indiquei a professora Helena, que é uma pessoa que vem da luta da Articulação de Mulheres Brasileira, do coletivo Leila Diniz, que está há muitos anos nessa luta pelo enfrentamento às violências, assim também como Virgínia Peixoto, que é assistente social do Hospital Santa Catarina e que lá desenvolve um projeto de acolhimento às mulheres vítimas justamente de violência. Então, a gente trouxe aqui alguém dos movimentos sociais, alguém que está na rede de atendimento dessa temática, para também dar visibilidade às pessoas que lutam diariamente, mas foi uma solenidade muito bonita, onde homenageou a nossa querida promotora doutora Érica, Carmele. Eu estou citando aqui elas, mas foram tantas homenageadas que puderam trazer para esse momento uma reflexão do seu trabalho e também para a gente poder divulgar esse trabalho. Eu tive a honra, agradeço mais uma vez a vereadora Carla Dixon, a propositora, ela disse que não era, mas ela apenas emprestou o nome dela, mas por ter cedido a vez para que eu fizesse o meu pronunciamento em nome de todas as parlamentares. E nesse momento eu pude também apresentar um pouco da nossa pauta, um pouco da luta das mulheres e da luta das mulheres parlamentares por leis que se efetivem e que garantam e enfrentem a violência e garantam a vida das mulheres. É isso aí, então, recado dado, um trabalho que está sendo certamente visto e analisado por todos que acompanham os trabalhos que acontecem na Câmara Municipal. Vereadora, nós agradecemos aqui a sua participação no Com a Palavra mais uma vez. Deixa aberto aqui os canais também para que a senhora divulgue, né, como é que a população pode estar em contato com o seu mandato. Eu agradeço e podem seguir nossas redes sociais, Divaneide Basílio, estou no Facebook, no Instagram, no Twitter e também à disposição no nosso mandato, mandato.diva@gmail.com. Pode mandar sua sugestão, seu comentário, sua crítica e principalmente pode nos convidar porque nós temos um programa que é Pé na Comunidade e a gente terá o maior prazer de ir na sua comunidade também. Ok, muito obrigada. Gratidão.
E o programa Com a Palavra fica por aqui. É você que nos acompanha, obrigada pela companhia, mas faça um convite para que você continue ligado na programação da Câmara Municipal, que tem muito mais outras atrações do ponto de vista de cultura e também repercutindo as ações do Parlamento Natalense. Até o próximo programa.